Corporation, indústria e comércio. Aqui já sei que você quer mais uma regra pra seguir. Constituição anárquica, feita pra a minoria dominar. Não há mudança, só alternância de poder. Discriminado hoje, discriminador amanhã. Mudança onde? Aonde, cidadão? Anarquia! Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem? É muito bom ter vocês aqui novamente no meu canal. E são vocês que trazem a motivação para a produção desses vídeos. Realmente espero que todos vocês estão com saúde, força e empregos para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. O propósito aqui do canal permanece o mesmo, é juntos podemos buscar o progresso e poder viver com qualidade num lugar melhor. Sinta-se à vontade de me contatar. Eu tenho certeza que juntos podemos aproveitar as maravilhas do recurso que nosso país nos proporciona com as pessoas do bem e fazer por um país melhor para se viver. Thanks. O conteúdo de abordagem desta análise é sobre como seria viver numa sociedade anárquica. Sociedade corrupta. Todos nós somos corruptos num certo grau. A história do mercado imobiliário de Taiwan, Joseph Schumpeter, destruição não criativa, ética no trabalho e sobre a consciência limpa. Quando eu era mais jovem, eu era adepto e ainda aprecio o estilo musical punk rock hardcore. Eu gostava mais pelos barulhos do que pela ideologia. E com o passar do tempo, eu fui entendendo o conceito da anarquia. Como será uma sociedade sem os políticos corruptos? Ou será que somos capazes de respeitar os direitos do próximo sem precisar de uma intervenção da terceira parte? Percebo quanto é difícil de conviver numa sociedade onde cada um tem seus ideais, atitudes e princípios. Todo mundo tem o próprio interesse, gostos e conceitos divergentes que muitas vezes nos fazem agir na exceção. E quando tentamos impor outras pessoas aceitarem determinadas condutas ou ideias, é muito provável que está prestes a ganhar o inimigo. Aí eu te pergunto, a sua imposição de ideias vale mais que a ética? Se todos nós temos interesses próprios, então nós somos todos corruptíveis num certo nível, segundo alguns filósofos. Certa vez em Taiwan, um tio, dono de uma construtora renomada, conversava com seu sobrinho, um excelente engenheiro, sobre a crise imobiliária taiwanesa no karaokê. O sobrinho perguntava ao tio sobre a quantidade de imóveis estocados sem a venda. Muitos desses empreendimentos são obras do próprio sobrinho. E o sobrinho pergunta: como eu posso continuar construindo se não estamos gerando receitas com as vendas, tio? E o tio simplesmente tranquilizou o sobrinho e disse para continuar com as obras e que ele tem tudo sob controle. E pegava o seu copo de Blue Label para brindar com o sobrinho. E é claro que o sobrinho continuou com a dúvida pairando na sua cabeça. Então o tio abaixou o volume do karaokê e disse o seguinte: as nossas obras dependem de influências para serem aprovadas. E pessoas influentes precisam de nós para movimentar o mercado. É claro que nenhum de nós gostaria de enfrentar esta crise. Porém, os nossos sócios influentes têm soluções que não afetariam o nosso negócio. Essa foi uma conversa hipotética que foi postada no Facebook por um conterrâneo meu. Talvez seja porque eu atuo no mercado imobiliário e eu quero saber se aqui as coisas são parecidas. Mas veja que interessante, os mesmos padrões de corromper o sistema são idênticos. Por meio de interesses e favorecimentos, simulam um mercado especulativo. E é claro que todo mundo tem interesse próprio. Eu quero que meu filho tenha privilégio na escola. Quem não gostaria de ter um QI para trabalhar aquele cargo de executivo? Porém, quando as expectativas de seu desejo são maiores que seu apetite, é muito provável
que a sua ética seja abalada. Vejamos o caso do tio construtor. Ele tem influência de pessoas importantes, onde estes acabam aceitando trocas de favores para que a peça possa continuar sendo encenado. E é óbvio que as melhores oportunidades são oferecidas para o seleto grupo de construtores e todos já sabem como funciona esta transação. Ninguém tem obrigação de gostar de todo mundo. Tem filhos que sentem que os pais têm preferência pelo irmão, ou favorecimento aos colegas de trabalho mais próximos. Se nem os dedos da nossa mão apresentam os mesmos tamanhos, é natural termos preferências. Mas essa diferença dos favorecidos e desfavorecidos tem sido gritante. E não é à toa que a nossa crise política tem sido notícias internacionais. O economista Schumpeter sensibilizou-se pela introdução do termo destruição criativa. Novas tecnologias mais produtivas e eficientes expulsam as tecnologias mais antigas, menos produtivas. Já o atual governo Dilma Rousseff criou um novo conceito da destruição não criativa, que consiste na eliminação do capital humano e da capacidade instalada sem colocar nada no lugar. Uma das consequências da nova matriz econômica humana. Esta é a avaliação dos professores de pós-graduação da economia em FGV, que é o Pedro Ferreira e o Renato Fragelli. Eu realmente espero e acredito que esta operação Lava Jato possa trazer esperanças para a nossa política e que esta operação seja contra atos corruptores e não por questões partidárias. A essência consiste no propósito pela mudança. Muitos idealistas sofreram golpes por manifestar seus desejos de melhorar e acabaram derrotados junto com a sua ideologia. Enquanto o vilão é visto como herói e aqueles que realmente tentaram fazer mudanças é visto como vilão. As ideologias e princípios de cada cidadão é antagônico. E é por isso que o socialismo, capitalismo, imperialismo ou colonialismo, entre outros sistemas governamentais, são tão utópicos quanto o anarquismo. O nosso instinto de disputas e confrontos sobrepõe questões éticas e morais. Estamos prestes a vivenciar um dos momentos mais importantes na história do nosso país. Ou será que vai acabar tudo em pizza? Recentemente ocorreu um episódio conturbado comigo no meu trabalho. Como podem perceber nas minhas análises, tenho sempre evidenciado os meus pontos de vista e sempre tento enxergar o lado mais correto. E como consultor imobiliário, sempre cumpri minhas tarefas e obrigações. Ganhei alguns prêmios como corretor e o resultado disso foi conquistar alguns amigos e amigas que simpatizaram comigo e optou em me escolher para conduzir suas negociações. E isso eles passaram quase 10 anos desde o meu contato com o mercado imobiliário. Eu me identifiquei com o mercado imobiliário é porque desde minha infância já lidava com vendas. Quando eu ainda morava em Taiwan, com meus 5 anos, já gostava de lidar com comércio e isso me ajudou bastante a me encontrar como corretor de imóveis. Outro fator que me fez criar carreira no mercado é pelo fato dos corretores serem autônomos. O dinamismo que o mercado oferece e poder administrar o meu precioso tempo são alguns fatores determinantes que me interessei. E mesmo sendo corretor autônomo, somos submetidos a determinadas regras, muitas vezes impostas por uma figura tirana, utilizando tons ameaçadoras e ríspidas ao invés de mensagens motivacionais incentivando o trabalho em equipe. E quando questionado o trabalho dos seus suplentes, esses ajudantes do tirano empossam o espírito maligno do seu protetor e as usam como se fosse o sucessor da tirania. Do meu ponto de vista, tanto o cargo de gestor ou suplente deveriam ser exercidas por pessoas mais bem preparadas para lideranças
e não por pessoas que buscam o poder de mandar. E eu, pela minha livre escolha de exercer a minha profissão como corretor autônomo, aceitei as imposições até certo ponto. E no momento em que questionei sobre as novas regras impostas, infringindo os principais propósitos da profissão de corretor autônomo, eu me senti como se fosse um queima de arquivo, pois no instante que eu enviei o meu desabafo ao grupo de WhatsApp, logo em seguida fui removido do grupo de conversa e o desfecho já devem imaginar. E o mais engraçado é que sabemos que um dos fatores que ocasionou o atual cenário econômico foi criado no mercado imobiliário. Isso significa que a velocidade das vendas preocupa qualquer empresa. A partir do momento que a empresa tem uma equipe de corretores autônomos, que não são remunerados desde que façam a venda, queira trabalhar para o seu produto porque acredita no seu potencial mesmo sem ser remunerados. Muito menos vínculo empregatício, é dispensado por um trabalho em que sou autônomo. Talvez o ego para impor a sua tirania vale mais que a sua moral. Enfim, sou profissional autônomo e, como podem perceber, eu posso criar outras fontes de renda caso eu realmente desgostar do mercado imobiliário. Infelizmente, a realidade do nosso governo é bem parecido. Todos querem mudar, mas poucos querem agir. Graças a Deus, eu tenho minha consciência limpa e juntos podemos mudar com o propósito da Lava Jato. Os meios de governo da nossa história teve mudanças significativas durante a nossa linha do tempo. Passamos por imperadores, ditadores, tiranos, colonizadores, entre outros tipos de opressão. E sempre foi a união por uma causa que as mudanças ocorreram. Isso mostra como nós evoluímos no decorrer do tempo. E podemos melhorar muito mais ainda. Buscamos uma vida com qualidade e podemos mostrar que somos cidadãos éticos e honestos e que sirva de exemplo para os futuros políticos. Esse pode ser mais uma mudança comportamental que estamos vivenciando. Não importa se esta operação vai virar pizza ou não, mas se aquela sua vontade de mudança se tornar uma ação, quando muitos que se sentiram lesados, iguais a mim, se juntarem, daí sim a verdadeira mudança irá ocorrer. Infelizmente, eu também sou ser humano. Da mesma forma que tenho as minhas virtudes, eu também tenho os meus vícios e tristezas. O fator profissional foi apenas mais um detalhe que agravou as minhas dificuldades pessoais. Entre este e outros motivos, pretendo tirar uma folga para poder viajar e espairecer a minha dificuldade pessoal. Mas em breve nos veremos novamente. E você tem meu contato, precisando de algumas dicas, informações, sugestões ou críticas, sinta-se à vontade em me contatar. Mais uma coisa, para a preocupação de alguns e a alegria de muitos, tudo indica que o Brasil está caminhando para legalizar a maconha. Mas este é um assunto que deixaremos para uma próxima ocasião. Até lá. A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida quando a gente não tem nenhuma outra coisa é a esperança. Mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz, eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. E esperançar, da onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. Albert Schweitzer, que foi um estupendo médico no século XX, ganhou o Nobel da Paz. Em 1952, ele dizia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança. Do verbo esperançar, de ir atrás, de buscar. Por isso, vale de novo Nelson Cavaquinho. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente.